Por que que eu decidi hoje falar sobre menstruação? Porque dentro do sagrado feminino, a menstruação é algo muito importante, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre menstruação, principalmente porque eu li uma matéria que falava o seguinte: uma pesquisa realizada com 1,5 mil mulheres de 5 países pela marca de absorvente Sempre Livre, em parceria com a Kira Pesquisas e Consultoria, revelou que no Brasil 66% das mulheres se sentem desconfortáveis ao falar sobre menstruação e 57% se sentem suja. Ou seja, o que isso revela? Que no Brasil, falar sobre menstruação ainda é tabu. Planta minha lua, eu colho o meu sangue, eu planto a minha lua. Então, basicamente, é sobre isso esse vídeo, né? Como eu acredito que o sagrado feminino, né, dentro da valorização da menstruação, né, é um convite para as mulheres perderem um pouco desse tabu. Por quê? Porque o contato com seu próprio sangue menstrual faz com que as mulheres se tornem mais íntimas de si mesma. E é preciso perder um nojo de si, né? Perder um nojo disso. Então, plantar a lua, né, que é uma prática muito comum que veio do xamanismo, se eu não me engano, é Lakota, é um xamanismo norte-americano. Basicamente é um processo que, ao meu ver, né, o que é plantar a lua? É você colher o seu sangue e você devolver esse sangue para a natureza. Então você vai colocar numa planta ou você vai jogar na natureza por aí. Basicamente, eu vejo isso como uma prática que ajuda a ressignificar o sangue menstrual, sacralizar. E o sangue é realmente um ótimo adubo e é uma prática ecológica. Até porque, para você colher o seu sangue, é preciso que você utilize o coletor menstrual. E o coletor menstrual é muito mais ecologicamente benéfico para o meio ambiente do que os absorventes, né? E aí eu uso coletor menstrual. Se eu for falar uma história do coletor menstrual, assim, eu uso coletor menstrual desde que essa ideia de coletor chegou no Brasil. Eu sou assim, tem novidade, eu vou lá e já tô fazendo. Eu acho que meu primeiro coletor eu comprei em 2015, alguma coisa assim. E assim, desde a partir do momento que eu comecei a usar, eu gostei muito. E, tipo assim, né, gente, a gente tem que experimentar. Vamos experimentar? Depois a gente vê. Nem toda mulher vai se adaptar, realmente. Eu uso dessa marca aqui, que é bem conhecida. Eu não sei se é Fleurit. É Fleurit. Eu falava Fleury, mas enfim. E ele vem dois, e aí ele vem nessa. Assim, é bastante antigo, né? Eu nunca usei esse aqui. Eu tenho dois, e o coletor menstrual é basicamente assim. Em vez de você usar o absorvente, você coloca o coletor menstrual lá dentro e ele se acopla ao seu canal vaginal, né? E assim, ele, ai meu Deus, mas você olha essa coisa dá aqui dentro, não vai machucar? Absolutamente que não, porque ele é bastante maleável, ele é um plástico cirúrgico muito mais confortável do que aquelas porcarias que a gente compra de OB, que são horríveis. E eu acredito que o coletor menstrual é uma ótima alternativa para mulheres que fazem muita atividade física, como eu fazia muita atividade física, ele é muito mais confortável, né? Você não sente realmente, às vezes você esquece. E ele pode durar até 12 horas, então também ajuda você a não ficar toda hora se trocando, mas é preciso ter muito cuidado também com a higiene, manutenção, ter que esterilizar cada ciclo e esse tipo de coisa. Ele não é recomendável para, lógico, né? Você precisa já ter uma vida sexual ativa por questões óbvias, mas assim, é através do coletor menstrual que a gente planta a nossa lua.
Eu não planto a minha lua, nunca fiz isso, mas eu sigo o calendário lunar, que é basicamente você olhar para a lua. Então, por exemplo, estamos na lua crescente agora. É difícil eu menstruar exatamente na lua, lua nova, né? Mas enfim, porque existem diferentes ciclos, então é bastante interessante você olhar para a lua e a partir da lua externa também o sagrado feminino reconhece que nós temos uma lua interna que seria o nosso útero. Então, muito provavelmente, e assim, e é muito interessante, porque você consegue, através do calendário lunar, e aí você pode baixar aplicativos e várias coisas, perceber as suas alterações em torno tanto de emoções quanto físicas, porque a ginecologia natural, né, ela chama para que a gente, eu até cuspi, a ginecologia natural, ela chama a gente a nos autoconhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante nessa fase, principalmente para entender o que a gente pode comer, o que não pode comer, qual é o chá que pode ajudar. Eu tô tomando, como no começo do vídeo, né? Tô tomando um chá de liamba, que é uma erva, na verdade, assim, o nome científico é Vitex, que é uma erva que ela é muito boa para hormônios femininos, né? Embaixo, então, enfim, que é uma época que tem uma queda hormonal feminina por causa da menstruação, então eu tô tomando um chazinho. Mas assim, é bastante interessante, eu acredito, para ajudar a ressignificar todas essas ideias em torno da menstruação como sendo algo nojento ou ruim, e na verdade não, ajuda a gente a fazer as pazes e a entender que nesse momento nós precisamos de mais acolhimento, de mais introspecção, e que às vezes o nosso rendimento não é realmente a mesma coisa. E a menstruação, ela é algo saudável, ela é algo que demonstra à mulher que ela está saudável. Cada vez mais as mulheres modernas estão suspendendo a sua menstruação, né? E isso ajuda a sacralizar o corpo da mulher, visto como algo assim, a menstruação é algo saudável, é algo sagrado, né? Assim como o nosso útero é algo sagrado. Então, a cada ciclo, uma nova mulher, né, renasce, né? Então, é a morte, né? Seria a morte, o momento que ela menstrua. Então, iria embora também a menstruação seria também uma limpeza energética, emocional e até mesmo física, né? Importante. Então, suspender a menstruação não seria uma coisa boa para nosso corpo, para nossa energia, porque tem isso, né? Um novo ciclo e a capacidade, né, geracional da mulher gerar vida, mesmo que não gere uma vida física, mas de gerar alguma coisa. Isso é sinal de que existe muita vida em nós, então menstruar é saudável. Conhecer esse processo através do calendário lunar, acompanhar, né, ajuda a nos entendermos também os nossos períodos férteis, entender quando que a gente vai menstruar, quando que não, entender absolutamente tudo, 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 tudo. E o autoconhecimento sempre é bom. Entender, né, que em determinados momentos a gente tem necessidades diferentes de introspecção, necessidades específicas de autocuidado, enfim, é muito importante, porque realmente a nossa produtividade, ela tende a cair nessa época, e isso já foi provado em pesquisas, que mulheres, infelizmente, né, faltam mais trabalho e escola por questões menstruais. Quem é mulher sabe, já faltou, sabe muito bem do que eu tô te falando. Existem até algumas mulheres dentro do sagrado feminino que conseguem amarrar o seu ciclo com um calendário lunar e durante esse período consegue dar uma desacelerada, mas não é a realidade de todas as mulheres. Nós sabemos que as mulheres modernas, cada vez mais é cobrado que elas estejam
mais e mais produtivas, né? Dentro desse sistema ao qual nós vivemos. A gente está tendo sempre que estar produzindo alguma coisa, estar produzindo valor, enfim. E isso impede cada vez mais que a gente possa ouvir a nossa natureza e a natureza do nosso corpo, que tem necessidades específicas da natureza dos homens e acaba sendo uma desvantagem social enorme menstruar. Dito que o sagrado feminino ajuda a tirar muito o tabu cultural em torno da menstruação, criando novas possibilidades de cultura, né? Vamos chamar cultura menstruais, já que importa práticas xamânicas, né? Culturais xamânicas, Lakota. E isso é bastante interessante. Hoje em dia, muito é falado sobre a questão da pobreza menstrual, que embora sempre assim, parece que é uma coisa recente, né? E a pobreza menstrual deveria ser muito pior há 20 anos atrás do que é hoje, mas nunca foi comentado, porque agora que as questões de gênero estão sendo pensadas, políticas estão chegando, né, aonde deveria chegar em termos de criar políticas públicas em torno disso. E a peça central do que se fala muito, né, da questão da pobreza menstrual não é o coletor, porque o coletor menstrual, ele, na verdade, ele é mais barato a longo prazo, né, porque ele é reciclável, você lava, você usa de novo, mas a peça central é o absorvente, porque as principais, o público principal que sofre com a pobreza menstrual no Brasil são as meninas em idade escolar, né, entre 13 e 19 anos de idade. Basicamente, pobreza menstrual é quando a mulher ela não tem recursos, sejam eles sabão, higiene, água, sabe, potável para poder se limpar, e também usos de item pessoal, usos como absorvente, coletor, calcinhas absorventes, que também são uma alternativa ecológica, mas as meninas não possuem absolutamente acesso a nada disso. E eu acho muito estranho porque, por mais assim que existam doações e agora estão pensando em criar políticas públicas, é muito estranho porque você ainda vê o preço dos absorventes muito caro nas gôndolas do supermercado do que deveria ser, já que é um item de saúde e higiene básico e pessoal. E assim, né, é complicado porque a maioria das pesquisas, como essa que eu li no começo do vídeo, são fomentadas por empresas de absorvente que têm interesses econômicos muito bem específicos dentro dessas políticas públicas. Então, muito está se falando sobre doações, sobre itens de higiene pessoal. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui um site que arrecada doações, caso você esteja interessado em doar. Mas eu me pergunto se essas doações, né, tanto feitas pelo governo quanto por essas ONGs ou empresas privadas, realmente são efetivas, né? Já que essas meninas vão precisar dessa política a longo prazo e a gente sabe que no Brasil as coisas não acontecem assim. Infelizmente, nosso queridinho coletor não é uma alternativa muito legal, porque como é que essas mulheres, né, por exemplo, moradoras de rua, vão conseguir manusear, ou meninas, porque, enfim, o coletor é preciso ser usado por mulheres que já têm uma vida sexual ativa, né? Mas assim, e também não é fácil manusear, a mulher precisa de um certo tipo de conhecimento, e aí tem vários canais na internet, várias redes de apoio que se ajudam a entender, né, como é que faz, qual é a dobra, como é que coloca, como é que isso, como é que tira, como é que lá. E isso também requer que a mulher tenha recursos em termos de informação. Mas depois que a mulher consegue manusear bem, consegue entender, né, é bastante surpreendente, porque em termos de liberdade, né, é muito mais confortável, deixa a gente muito mais livre e é excelente para mulheres que fazem atividade física, principalmente. E a minha relação também com ele foi um aprendizado constante, nem sempre foi fácil, teve épocas mais fáceis, outras não.
E eu ainda não abri mão 100% do uso do absorvente, não sou contra o absorvente, mas a gente sabe que o absorvente, ele é bastante complicado em termos de ecologia mesmo, porque ele não é biodegradável, é muito difícil ali ele conseguir se decompor na natureza. Então, produzir mais absorvente também é um perigo a longo prazo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei do tema, enfim. Não, eu tô meio dispersa, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal da Enite, a gente aqui incentiva o autoconhecimento e fala sobre espiritualidade também. Então, por favor, deem o seu like, se inscrevam no canal. Beijos. Tchau.